Muito bem, bom dia, minhas queridas e meus queridos, minhas irmãs e meus irmãos. Eu saúdo de maneira muito feliz nesta manhã, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Manhã de domingo, dia dedicado ao Senhor. Que bom estarmos juntos, não é? Que bom estarmos mais uma vez juntos. Eu vou completar minha saudação lembrando a todos os que me ouvem, os que me assistem nesse momento, a importante mensagem do apóstolo São Paulo, registrada no versículo 28 do 8º capítulo de sua carta aos Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok? Que coisa bonita, né? É difícil acreditar nisso, mas nós cremos pela fé. Por isso, nós somos gratos a Deus por concluirmos mais uma semana de atividades, apesar de todas as possíveis dificuldades que nós enfrentamos, não é? Com todas as superações contempladas, enfim, uma semana estamos aqui. Então sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E nesse espírito de graça, de paz, nós oraremos a Deus nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, obrigado por mais este momento, por esta manhã abençoada, por iniciarmos mais um encontro agradável para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por este privilégio de estarmos aqui neste momento, juntamente com todos os nossos irmãos que compareceram a este encontro. Obrigado, Senhor. Abençoa agora a nossa reflexão, a nossa palavra, que ela toque os nossos corações e sirva de ensinamento para que possamos praticá-la segundo a Tua vontade e a Tua medida. Guarde-nos a todos, porque nós te pedimos no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Amém, minhas irmãs, meus irmãos. Bem, nós estamos dando continuidade àquela série bonita, difícil, não é? Mas muito bonita, chamada Vidas que Inspiram. E a nossa reflexão de hoje vai ser sobre a vida de um dos mais importantes profetas do povo de Deus ao longo da história. Isaías, o profeta Isaías. Eu quero que reparem no adjetivo que eu usei, um dos mais importantes profetas. Eu não falei um dos maiores profetas. Poderia ter falado, mas não falei de propósito, propositalmente. Por quê? Porque, particularmente no caso dos profetas, a descrição dos profetas na Bíblia, especificamente os profetas do Antigo Testamento, existe uma identificação nem sempre bem entendida, e é uma identificação que foi deixada pelo teólogo Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, como é conhecido também. E eu costumo dizer de forma jocosa, mas que Agostinho deve ter sido protestante, porque não há dúvida que o seu legado é lindíssimo para todos nós que professamos a fé reformada, não é? Pois bem, mas brincadeiras à parte, eu lembro que Agostinho viveu no final do século, da segunda metade do século IV da nossa era. Ele nasceu em 354 e viveu até o ano 430, portanto, na primeira metade do quinto século da nossa era. E Agostinho, ele deixou uma denominação muito interessante sobre os profetas do Antigo Testamento. Ele chamou um grupo de profetas maiores e um grupo de profetas menores. Ele chamou de profetas maiores os profetas Ezequiel, Daniel, Isaías e Jeremias. E chamou de profetas menores os profetas Ageu, Amós, Abacuque, Joel, Jonas, Malaquias, Miqueias, Naum, Obadias, Oséias, Sofonias e Zacarias. Vejam, são 4 profetas maiores, mas na verdade são 5 livros
atribuídos a eles, porque nós temos o profeta Jeremias e temos o livro de Lamentações de Jeremias. Portanto, são 5 livros lá dos profetas maiores e 12 livros dos profetas menores. Agora, quando se fala em profetas maiores e menores, não é grau de importância, tá certo? Porque para o povo de Deus não existe mais importante ou menos importante, o profeta mais importante, o profeta menos importante. Nós temos, na verdade, os profetas, aqueles que foram chamados por Deus para trazer, para anunciar a sua mensagem ao povo de Deus em diferentes épocas, tá bem? Então, por favor, profetas maiores e profetas menores não é por causa disso. É por causa do quê? É por causa do tamanho dos textos, dos livros que eles deixaram. Então, esses 5 livros que eu citei, referente aos poetas maiores, são livros densos, são livros extensos, enquanto que os outros 12 são pequenos livros. Inclusive, existe uma publicação apenas dos 12 livros dos chamados profetas menores, compondo um único livro, mas esse é um detalhe. Então, eu destaco nesse contexto o profeta Isaías. Isaías que nós escolhemos para estudar hoje. Quem foi Isaías? Isaías viveu aproximadamente do ano 765 até o ano 681 a.C. Ele viveu aproximadamente 84, 85 anos. Por que eu repito a palavra aproximadamente? Porque existe dificuldade de se precisar a data destas personagens, em função dos registros que nós obtivemos. São registros, muitos deles confiáveis, até razoavelmente confiáveis, mas mesmo assim, alguns trazem dúvida. Então, nós sempre arriscamos e dizemos aproximadamente. Nós sabemos, inclusive por relatos bíblicos, que Isaías viveu durante os reinados dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Na tradição judaica, inclusive se diz que Isaías era primo de Uzias, tá bem? E eles tinham mais ou menos a mesma idade, pelo menos nasceram mais ou menos na mesma época, embora Uzias tenha falecido antes. Então, eu deixo claro isso para ter uma ideia de tempo, uma noção de tempo, mas aproximadamente nós diríamos de 7 a 8 séculos antes de Cristo, tá bom? Para ter um detalhe. Mas vamos lembrar o seguinte, que Isaías, ele segue a tradição davídica, portanto, ele está no reino de Judá. Você se lembra, que tivemos a divisão do reino do norte e do reino do sul, nós estudamos isso em outros momentos. Então, segundo os melhores registros, Isaías teria iniciado a prática profética, a ação profética, o seu ministério profético no ano 740 a.C., ano da morte do rei Uzias. Um rei que teve um início bonito, vocês se lembram, quem já estudou isso sabe que Uzias começou o seu governo de forma muito bonita, porém ele acabou se desviando da palavra de Deus, dos seus ensinamentos e infelizmente teve um triste fim. Nós não vamos gastar tempo nisso, porque o nosso encontro de hoje é para falar sobre o profeta Isaías. E falando especificamente sobre a vida do profeta Isaías, embora seja emocionante, empolgante, porque se trata de uma personagem distinguida, na história do povo de Deus. Mas é um estudo muito complicado. Por quê? Porque as atuações de Isaías foram muitas e de extrema importância, como eu disse várias vezes nesse nosso bate-papo. Então o legado dele é muito amplo e serve de inspiração até os dias de hoje. Então nós não podemos nos esquecer de que Isaías é também conhecido como o profeta messiânico. Ele anunciou a vinda de Jesus quase 8 séculos antes de Jesus, Ele anunciou a vinda, portanto é chamado de profeta messiânico, de profeta da anunciação. Foi o profeta que mais falou sobre Jesus no Antigo Testamento, antes de muitos outros, inclusive, e cerca de quase 8 séculos. Mas ele também é conhecido como profeta apocalíptico, porque na profecia de Isaías, no livro de Isaías, constam, inclusive, passagens que dizem respeito
ao final dos tempos, que lembra o nosso livro de Apocalipse do Novo Testamento. Por isso é também chamado de o profeta Apocalíptico. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa obra, na Bíblia Sagrada, todos os livros que nós conhecemos, o maior de todos é o livro de Salmos. O segundo maior livro da Bíblia é o livro de Isaías. Então, estudar esse livro não é fácil. Por isso, nós tivemos que fazer um recorte. Estamos falando um pouco já sobre Isaías, sobre a vida dele, mas vamos falar um pouco mais agora da obra de Isaías. Então, de fato, por todo este acervo, vamos dizer assim, esse texto tão rico e tão denso, ele acaba sendo importante não só para os judeus, mas para nós cristãos, até por envolver muita coisa relacionada com Jesus, com a vinda do Messias e com o próprio Apocalipse de João. Vocês podem até fazer alguma comparação, nós vamos fazer daqui a pouquinho. Então, os estudiosos costumam chamar Isaías de o profeta mais abrangente. Mas em que sentido? O mais abrangente nos temas que ele abordou. Veja, Isaías falou sobre o caráter de Deus. Ele falou sobre as características do povo de Deus da sua época, do passado e do futuro. E ele faz descrições históricas. Ele mexe com valores culturais, com a ética, com a moral do povo de Deus da época e do futuro. Enfim, Isaías é realmente muito plural na sua mensagem. E no livro de Isaías, nós podemos perceber isso. Nós temos expressão clara sobre a soberania, sobre a eternidade de Deus, com a demonstração de sua onipresença, de sua onisciência e de sua onipotência. Vamos ler Isaías, 6º capítulo, 1º ao 3º versículo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora vamos ler o versículo 15 do capítulo 57. Veja como se referenda a isso, como se ratifica isso. Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vocês repararam na leitura desses versículos a soberania de Deus, a eternidade de Deus, a sua onipresença, ele está em todos os lugares, a sua onisciência, ele sabe de tudo, e a sua onipotência, ele é o Todo-Poderoso. Então, o profeta Isaías, ele foi usado por Deus em momentos muito difíceis, que o povo de Deus atravessou. Na sua época, já tinha ocorrido aquela divisão que eu citei agora há pouco dos reinos. Como eu comentei até em encontros anteriores, quem participou das nossas aulas anteriores, se vocês se lembram sobre a vida de Neemias, eu fiz uma retomada de parte da história do povo de Israel, desde o rei Davi até o cativeiro na Babilônia. Mas veja bem, Isaías está exatamente nesse interregno. Então, vamos lembrar que depois da morte do rei Salomão, o filho dele, Roboão, ele assumiu o trono. Mas não conseguiu manter aquela união das 12 tribos como
o seu pai e o seu avô teriam feito e fizeram de fato de forma exemplar, até com muito jogo de cintura, como nós diríamos hoje, com muita astúcia, com muita política, e não faltaram problemas. Todos nós sabemos que Davi teve muitos problemas, Salomão teve muitos problemas, mas eles conseguiram segurar a unidade do povo. Roboão, ele não conseguiu atender o pedido das 10 tribos do norte com relação ao aumento dos impostos que o rei Salomão teria deixado. E ele não conseguiu aliviá-los, ou não quis, enfim, por alguma razão ele não o fez. Ele foi duro e não cedeu às pressões das 10 tribos do norte. E aí o que acabou acontecendo foi que o irmão dele, Jeroboão, acabou tomando a liderança e se separou. E formou-se então o reino do norte, o reino do sul, o reino de Israel com a capital Samaria e o reino de Judá com a capital em Jerusalém. Isaías faz parte do reino de Judá e ele aparece mais de 200 anos depois. Então, nesse contexto, nós registramos o quê? Que tanto Roboão, que ficou como rei de Judá, quanto Jeroboão, que ficou como rei de Israel, eles acabaram se distanciando dos ensinamentos de Deus recebidos pelos seus ancestrais, que foram exemplares, com todas as intempéries e problemas e dificuldades que eles enfrentaram. Afinal de contas, eram seres humanos e passaram por grandes tribulações e provações, mas sempre se mantiveram fiéis à palavra de Deus. Então, não foi essa a sequência dada depois da morte de Salomão. Então, o que acabou acontecendo? Depois de um tempo, por volta do ano 720, 721 a.C., o reino do norte foi invadido pelos assírios. E Isaías, ele tocou nesse assunto nas suas profecias. Nós vemos registro sobre esta invasão. Portanto, de 740 até 721, são 19 anos que Isaías acabou tendo as suas ações e mencionou isso, e nós podemos ler muito bem no livro dele, já nos primeiros capítulos. Então, aproximadamente 2 décadas depois da divisão, nós tivemos a invasão do Reino do Norte. Então, nesse sentido, é que aparece a figura de Isaías, é nesse contexto. Então, aproximadamente no ano 740 a.C., nós tivemos o início do ministério, vamos dizer assim, usando a expressão contemporânea de Isaías. Então, Isaías inicia a sua ação profética com uma mensagem aparentemente sem sentido. Se você começa a ler o livro de Isaías, você lê os primeiros versículos, os primeiros capítulos, inclusive, parece que não faz sentido. Só que quando você se aprofunda, você percebe que ele está fazendo o quê? Uma introdução com toda a situação vivenciada pelo povo de Israel e também pelo povo de Judá, pelo povo de Deus como um todo, no precedente a ele. Por que chegaram àquele ponto? Então ele faz toda essa introdução que no começo parece que não faz sentido. Quando você se aprofunda, você faz a leitura do livro, você percebe exatamente o que aconteceu. Então, se nós fizermos um paralelo com os dias atuais, nós percebemos que essa fala ela está muito adequada à realidade contemporânea que nós vivenciamos até dentro da igreja. Quando eu digo a igreja, não é a nossa especificamente, mas a igreja de Cristo no mundo todo e particularmente no Brasil. O que é que nós vemos, estamos vendo hoje na igreja? Que muitos que se dizem cristãos estão praticando atos que não dizem respeito ao cristianismo. Com a desculpa da contemporaneidade, com a desculpa porque o mundo é assim mesmo, porque nós estamos nesse contexto social, enfim, muitas práticas que não são adequadas ao cristão estão sendo desenvolvidas pelos cristãos. Vejam, até a corrupção, até o suborno. Nós estamos vendo pessoas ligadas à igreja, independentemente da denominação, independentemente de serem evangélicos, protestantes históricos, católicos, enfim,
nós estamos vendo que a igreja, no todo, ela está exatamente como o mundo, infelizmente. E esse era o contexto que nós tínhamos na época de Isaías, e ele faz toda essa abordagem. Então, nesse contexto, Isaías anuncia a destruição de Jerusalém e a ocorrência do cativeiro, que ocorreria bem depois com relação a Judá, porque Israel sofreria isso já no ano 721. Então, ele prediz também as ocorrências dos últimos dias, não só para aquela época, mas para aquilo que ainda não aconteceu. Então, veja o leque, o intervalo de tempo do livro do profeta Isaías. Ele se refere a uma época de quase 3.000 anos atrás, 2.700, 2.800 anos atrás, e faz referência a um tempo que ainda está por vir, que nós nem sabemos quando será. Bem, agora uma parte bastante interessante que pode ser vista no livro do profeta Isaías é a declaração do povo de Deus, que chegou naquela época e que não aconteceu somente no Reino do Norte, mas aconteceu também no Reino do Sul, no Reino de Judá. Então, por meio de Isaías, Deus anuncia a vinda do Messias. Olha, é uma contextualização fantástica, porque a anunciação do Messias se dá exatamente num tempo de grande tribulação, de grande derrocada do povo, em todos os aspectos. Não estou falando em termos econômicos, em termos políticos, sociais, estou falando mesmo em termos de fé. Então, ele anuncia a vinda do Messias. Então, em meio desta profecia contra Israel e a Síria, que Isaías fez com relação ao rei Acaz, ele diz o seguinte, vamos ler, 7º capítulo, versículos 13 e 14. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Perceberam? Está aí. Então, no 9º capítulo do livro de Isaías, nós encontramos claramente a descrição deste Messias. E nós vamos ler, sim, vamos ler. Eu até pensei em não ler, mas vale a pena. Isaías capítulo 9, né? 9º capítulo, versículos 1 a 7, do 1º ao 7º versículo. Vamos ler? Para fixar, nós conhecemos tudo isso, mas é gostoso, né, a gente compartilhar tudo isso. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Estão percebendo a profecia? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo
e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Bonito. Como que Isaías poderia imaginar isso? Somente uma inspiração divina. Então Isaías realmente era alguém escolhido por Deus, foi alguém escolhido por Deus para nos deixar esta mensagem. Veja, 2.700 e tantos anos, quase 2.800 anos atrás. Então, vale ressaltar o fato de que a redação do texto de Isaías, ela se encontra em 3 tempos verbais. Vocês, ao lerem o livro de Isaías, do profeta Isaías, verão que aparecem os 3 tempos verbais. Aparecem textos no passado, textos no presente, textos no futuro. Inclusive, aparecem os modos verbais, e é interessante que isso é comum nos livros proféticos. Isso ratifica dizer que o livro de Isaías é um livro profético, tá bem? Então, outros livros proféticos também seguem a mesma linha, e essa é uma das características do livro profético. Então, em Isaías, por exemplo, nós temos a profecia para a salvação dos gentios. Veja que ainda hoje a cultura hebraica, o povo judeu, está esperando o Messias. Nós cristãos cremos que o Messias já veio, Jesus já veio e voltará, tá bem? Mas Isaías já fez esta previsão, ele já tinha anunciado tudo isto. E detalhe, não só para os judeus, mas também para os não-judeus, para os gentios, como nós vemos no Novo Testamento. A vinda de Jesus para salvar a humanidade, não apenas o povo de Israel, o povo de Judá. Tá bem? Então vamos ler isso, nós vamos ler Isaías capítulo 56, do versículo 1 ao 3º e do versículo 6 ao 7º. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Ou seja, é proibido falar isso. Eu não posso dizer que eu não serei salvo. Se eu for um escolhido de Deus, eu já sou salvo. E isso foi anunciado. Isaías traz isso desde aquela época. Veja, continuando. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, veja aí uma metáfora, né? Todos os que guardam o dia do Senhor, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Todos os povos. Então, veja, nós estamos aí contemplados. Existem vários estudos que mostram, inclusive, analogias entre os trechos do livro de Isaías com registros do Novo Testamento. Com isso, nós temos claro a importância desse livro, do Antigo Testamento, do livro de Isaías, para nós cristãos, para o cristão. E vejam que ele fala desde o plano da salvação, para os eleitos de Deus, até pormenores acerca do final dos tempos. Muitas são as passagens do profeta Isaías
referendadas nos evangelhos, nas epístolas e no próprio livro de Apocalipse, que fala com descrição acerca desse futuro. Desse modo, gente, então, ao estudarmos o livro do profeta Isaías, nós poderemos fazer diferentes leituras. Mesmo não sendo chamado de livro histórico, ele é um livro profético, não é? Nós podemos fazer uma leitura histórica. Uma leitura histórica do povo de Deus. A gente vê o contexto que se deu tudo aquilo. Também nós podemos fazer uma leitura evangelística e educativa. Ele nos ensina, ele nos orienta. O livro do profeta Isaías traz muitas orientações e advertências, portanto, nos moldes dos evangelhos, das próprias cartas dos apóstolos, as cartas paulinas, de Pedro, tá certo? São verdadeiras lições, né, de orientação para o povo. E assim é o livro do profeta Isaías. Bom, claro, também podemos fazer a leitura profética, afinal de contas, é um livro profético. Então, meus caros irmãos, minhas caras irmãos, se a gente quiser se aprofundar no estudo desse livro, realmente o conteúdo é riquíssimo. A mensagem de Deus contida ali é muito densa, muito abrangente e muito profunda. Se nós quisermos falar bem, bastante, com toda essa abrangência, essa contextualização, eu diria a vocês o seguinte: precisamos de um curso de pelo menos 6 meses. Vamos pedir ao nosso pastor, o reverendo Reginaldo, que cuida da escola dominical, para nos dar outras oportunidades para falarmos um pouco mais sobre o livro do profeta Isaías. Eu espero que vocês tenham se motivado com esta empolgação toda minha. Eu faço espontaneamente, não é uma empolgação programada, muito pelo contrário, vocês me conhecem e me faz muito bem estudar a palavra de Deus, e o profeta Isaías é especial, tá bem? Então, eu deixo aqui o meu grande, o meu forte e fraterno abraço, um beijo no coração de cada uma, de cada um, desejando uma semana ricamente abençoada e logo mais um bom culto a cada uma e a cada um. Tá bem? Tchau!